Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reflexões Criativas Entrevista. Eu sou Daniel Chicote, um prazer estar aqui falando com vocês. E eu tenho uma enorme felicidade de receber uma amiga muito bacana. Imaginem só uma executiva de sucesso que no auge da sua carreira corporativa olhou para o futuro e enxergou algo muito maior que seu próprio caminho. Ela percebeu que podia multiplicar seu impacto, transformando a vida de milhares de meninas brasileiras, especialmente aquelas que sonham com um futuro diferente, mas nem sempre encontram as portas abertas. Essa mulher decidiu deixar para trás sua zona de conforto, tem uma companheira aqui hoje, zona de conforto, após 12 anos no mercado corporativo, para mergulhar numa missão ainda mais desafiadora, que foi despertar o potencial adormecido em cada menina desse país. Ela teve uma visão revolucionária e criou uma plataforma educativa que já tocou a vida de mais de 50 mil meninas, plantando sementes de transformação em comunidades por todo o Brasil. Sua jornada é praticamente um testemunho vivo de como uma decisão corajosa pode criar essa onda de mudança que pode atravessar gerações e realmente mudam a realidade da educação nesse país. Ela é reconhecida internacionalmente como uma das vozes mais influentes na valorização feminina, provando que quando a gente investe nelas, a gente acaba investindo também no futuro da humanidade. Em 2024, agora muito recente, ela deu um passo mais ousado ainda na sua missão, mergulhando no universo da literatura infantil para tocar o coração e mentes de jovens. Com imenso prazer, eu recebo minha querida amiga Débora Demari. Débora, querida, obrigado de estar aqui falando com a gente, comigo no podcast Reflexões Criativas. Chicote, nem como te agradecer, eu tô emocionada com essas palavras, vou ouvir milhares de vezes, que eu fiquei coração cheio. Obrigada, que presente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você e pelas suas palavras tão carinhosas e por essa fofíssima que tá com a gente hoje. Hoje a Lari tá em casa, ela tá participando aqui do podcast um pouquinho. Obrigado mesmo pelo convite, a gente se conhece aí há muitos anos, mas também fazia um tempo que a gente não se via, não se falava, não sei ele pela rede, então é um imenso prazer, uma honra estar aqui com você. E vamos fazer esse bate-papo aqui para explorar um pouco da sua história, do Força Meninas, e entender aí como que você também faz esse papel de liderança da educação, do impacto social. Vamos lá? Vamos nessa. Então tá bom. Odé, conta aí para mim o que motivou mesmo você a fundar o Força Meninas e como foi esse processo inicial do desenvolvimento da iniciativa, assim, lá no começo. Eu falo que a Força Meninas, ela nasceu muito de uma força que eu precisava resgatar em mim, né? Então eu acho que depois de 12 anos aí trabalhando em grandes empresas, eu confesso que eu estava um pouco perdida de quem eu era e do que realmente eu poderia fazer, como é que eu contribuía com o meu melhor para o mundo. Para quem olhava de fora, isso não era claro, porque eu estava numa carreira bem-sucedida, em pleno desenvolvimento, mas para mim, que estava no dia a dia, era muito latente esse sentimento de que eu não estava contribuindo com o melhor que eu tinha, ou que eu queria fazer outras coisas, né? E aí eu gosto muito que você trouxe uma expressão que foi um ato de coragem, foi mesmo, eu falo sempre que foi um passo de fé, literalmente, né? Sim. E foi de sair desse ambiente em que eu lutei muito para dentro dele, para crescer dentro dele, né? E tentar fazer outras coisas, e foi um movimento duro. Então a Força Meninas nasceu primeiro sem uma visibilidade do que eu realmente ia fazer, então eu saí buscando uma coisa diferente para fazer. Eu fiz uma mudança de vida na época, então eu saí do Brasil, né? Eu morei 2 anos e meio fora do Brasil, e nesse tempo que eu morei lá, eu ressignifiquei a minha relação comigo mesma. Então esse resgate da menina que eu fui, do entendimento de como é que eu fui parar naquela empresa enorme, com aquele papel que eu tinha, com o que eu fazia, Sim. né? O que fazia meus olhos brilharem lá atrás e que caminhos eu tomei durante esse período. Então isso tudo trouxe o nascer da Força Meninas, né? Então eu brinco que foi um encontro comigo também. Ainda bem que com o tempo, né, foi evoluindo e crescendo, e hoje eu converso, somos muitas meninas, né? E cada dia mais, né? Mas nasceu muito dessa minha inquietação de redescobrir a menina que eu era e em que momento eu deixei de saber o que eu gostava de fazer,
o que eu era boa, o que eu era boa de verdade, o que fazia meus olhos brilharem e o que eu queria ser nesse mundo, né? A gente fala muito sobre propósito, e aí às vezes eu até brinco, né? Que a questão não é ter, no caso, né, um propósito super nobre, fazer uma coisa transformadora. É muito mais sobre como é que eu tô de encontro com quem eu sou, e isso para mim me preenche, né? Isso me faz me sentir viva e vibrando para construir mais coisa. Então, cada pessoa tem o seu jeito de estar no mundo. O meu jeito foi de reencontrar a menina que eu fui e criar uma iniciativa. Eu brinco um pouco rebelde, né? Para literalmente trazer mais meninas para essa luz, né? Para entenderem que elas têm habilidade, que elas têm potencial, que elas podem buscar outros sonhos, desbravar áreas que elas entendem que não são áreas para elas, né? Então, quem elas querem ser de verdade, né? Exatamente, nasceu muito disso. Também. Nasceu muito disso. As pessoas perguntam, o que ela vai ser quando crescer? O que ela quiser ser, né? E eu acho que para a menina tem muito desse papel também, né? Assim, as pessoas às vezes rotulam demais, né? Eu sempre converso, né, que às vezes eu converso com o pai de menina, e muitas vezes um pai de menina, ele vem pra mim com umas conversas, tipo assim, é que ela gosta muito de desenhar, mas meu filho que gosta de velocidade, ou que ela gosta, e a gente percebe como tudo isso é estereotipado, né? Sim, totalmente. Como isso está relacionado ao que a gente incentiva a menina ao longo da vida, né? E isso é uma coisa que eu também aprendi muito com o meu trabalho, que tem muito mais a ver com os estímulos e oportunidades que essa pessoa tem ao longo da vida, do que propriamente por ter ou não habilidade. A gente brinca, uma menina saiu até uma campanha recente falando sobre isso nos Estados Unidos, eu acho que é da Dove, que ela fala, uma menina de 3 anos, ela gosta de correr, por que com 10 ela não corre mais, né? Então, essa é uma inquietação que a gente tem muito grande, mas olhando para essa parte vocacional também, porque desde muito cedo a gente determina os lugares e papéis das meninas, né? É verdade. E aí a gente descobre isso uma mulher de 40 anos, no meu caso tinha 35, uma mulher de 35 anos, né? Então, caramba, e agora? Mas eu brinco também que é importante a gente saber, né, que eu só tô aqui hoje pelo caminho que eu percorri também. Sim, sim. Esse caminho te fez, né? E aí, quando você fala de caminho, eu quero te deixar outra pergunta ainda, buscando ali essa parte de início. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse início, assim? E para você, qual foi a maior superação? Para mim, o primeiro desafio foi um desafio que eu comento sobre ele, mas ele é um desafio que as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar sobre ele, ainda mais quem ainda está nas grandes corporações ou nas grandes empresas, que é o desafio de derrubar o crachá, né? Porque eu acho que o desafio de derrubar o crachá, ele é muito significativo, porque às vezes a gente não sabe quem a gente é sem aquele crachá. A gente não sabe direito quem a gente é sem aquele monte de regra, né? E redescobrir tudo isso, para mim, foi dolorido. Né? Então eu acho que as relações que você estabeleceu, a maior parte do tempo que você passou com um monte de gente, de repente não tem esse significado todo que você imagina que tem, né? E eu comecei uma vida nova num país novo, que além do crachá eu não tinha referência. Então eu acho que para mim isso foi bem importante. Zero base de apoio, né? Exatamente. E me ajudou até eu brinco que esse lugar fundo e vazio ajuda a gente a buscar outras possibilidades, né? Então, no meu caso, isso me ajudou muito, não ter referência. Então, por isso que foi um lugar dolorido. Depois foi ter a capacidade e me dispor também a me abrir nesse processo a não ser a pessoa do crachá, literalmente, né? Então, quando eu cheguei em outro país, eu tinha um visto, né? Eu fui acompanhando meu marido no trabalho e eu tinha um visto de esposa de não europeu. Então, eu morei em Dublin, na Irlanda, né? E esse visto, eu brinco que se fosse fazer um paralelo, o cocô do cavalo do bandido, o tipo de visto, porque você não pode fazer nada, quase. Você não pode trabalhar, né, quando você está lá, é proibido mesmo. Se você estudar, você paga taxa de não europeu. Então eu até aplicava para vagas de trabalho, chegava lá, pessoal, mas não pode pagar um visto diferente, seu visto você não pode, né? Então teve esse princípio, até que eu cheguei e falei, então, o que eu gostaria de fazer? O que eu gostava de fazer? E aí eu fui ser voluntária nas escoteiras, então eu já tinha essa inclinação de querer fazer alguma coisa ligada à liderança, mas para mim estava claro que não podia ser para mulheres adultas, porque eu mesma fiz um monte de curso de liderança executiva para mulheres e achei muito fraco, porque ele fala só sobre os defeitos das mulheres e fala muito pouco sobre como é que o mundo funciona e como é que você navega nesse mundo.
Né? Então é muito sobre, tem um problema em você, ou você tem uma questão sua, e você precisa melhorar e enfrentar um mundo que foi construído para que você não cresça, digamos assim, né? Tipo, tô olhando de uma forma mais macro, né? Uhum. Então, para mim, eu acho que a resposta da sua pergunta é essa. Eu acho que o ponto mais dolorido primeiro foi esse vazio, mas foi ele que me deu essa possibilidade de me desafiar em novos caminhos. Então, eu fui fazer voluntariado nas escoteiras. Das escoteiras, eu fui buscar qual que era a maior ONG que trabalhava com meninas no mundo e que atuava na Irlanda, e consegui fazer o voluntariado nessa organização também, o que me ajudou a ter um pouco dessa dimensão do que é a questão das mulheres, mas quando a gente olha para a camada das meninas, que é uma coisa que muita gente ignora, né? E que a gente escuta muito pouco ainda, o que afeta, como é que as meninas são afetadas por todas as questões de gênero, né? E então, esse voluntariado me ajudou muito, e fui fazer aula de teatro, fui fazer tudo para descobrir que nos Estados Unidos tinha escola de liderança para meninas, e fiz uma formação que eu era a única educadora que não era, a única pessoa que nem era educadora, né? Na verdade, na minha formação original é jornalismo. Eu fui para lá, era a única, tipo, brasileira, que não falava inglês direito, que inglês, eu brinco que esse também é legal contar esse desafio, que isso é mais um desafio que eu tinha, que apesar de estudar a minha vida inteira, eu não era fluente no inglês quando eu mudei para Irlanda, então isso também foi um desafio que eu enfrentei lá de frente, assim, sabe? Então eu acho que a gente tem que se colocar, eu acho que esse processo de me colocar nesse lugar de aprendizado que me possibilitou descobrir um caminho novo e começar de novo, né? Porque eu comecei do nada, assim, quando eu trouxe a Força Meninas para o Brasil e comecei a testar a Força Meninas, as pessoas falam, mas o que você está fazendo? Você está maluca? Como é que você vai... Você precisa arrumar um emprego, você precisa... Não, isso é o meu trabalho, eu vou dar um jeito, eu já trabalhei para tantos lugares, eu já fiz tanta coisa, não é possível... Como que eu não vou conseguir fazer isso, né? Configurar isso de alguma forma, né? Que bom. E conseguiu, né, Dé? Tá aí há um tempo já, muito bacana. Eu acompanhei, acho que desde o início mesmo, depois que você voltou da Irlanda, eu lembro quando você foi. E aí, depois que você superou esses desafios todos, eu quero entrar agora numa vertente falando realmente sobre o impacto social disso tudo. Gostaria que, se você pudesse, compartilhar algum exemplo de transformação significativa que você, imagino que você tenha vários, mas que você puder eleger um que você presenciou através do Força Meninas, pode ter sido lá no começo, pode ter sido no meio ou agora na fase atual. E depois eu tenho uma outra pergunta relacionada ao impacto, eu vou até deixar ela aqui já e a gente vai debatendo. Como que você mede mesmo esse impacto dessas iniciativas e projetos que você desenvolveu até agora? Legal. Quando eu comecei, eu não tinha essa clareza toda de que a gente ia conseguir gerar um impacto social significativo, né? Eu brinco que a Força Meninas, ela é uma força mesmo. Então, cada coisa que a gente faz, ela fica enorme, vai crescendo, e a gente vai tendo um pouco de consciência, né? Eu principalmente, do que a gente vai construindo. Até quando você tá ouvindo você contando a minha trajetória, até eu fico assim, nossa, né? Tipo, mas é interessante por isso, porque ainda é um processo de entendimento do que a gente vem construindo e conseguindo ao longo do tempo, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vejo hoje é que muitas das meninas que eu conheci lá no comecinho, quando a Força Meninas começou, e a gente fazia workshops minúsculos, hoje elas ainda fazem parte, eu acompanho a vida delas. Então, por exemplo, uma menina que tinha 13 anos, hoje ela tem, a Força Meninas vai fazer 8 anos, né? Então, ela tem aí quase 20 anos, né? Então, ela já entrou numa faculdade, ou ela começou a trabalhar, e o quanto ela se desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, tem uma da menina que, para mim, ela é uma menina-chave, que o nome dela é Júlia, que ela foi nos primeiros workshops da Força Meninas, e ela foi porque a mãe dela falava que ela era muito tímida, ela não se comunicava, ela se sentia meio enfraquecida, né? E ela chegou um pouco com aquele gorro de moletom na cabeça, com a cabeça baixa, né? Escondida mesmo. Escondida, né? Tipo, minha mãe me trouxe, e agora? E muito rápido ela se identificou, ela fez amizades e ela progrediu, e hoje em dia, hoje em dia, ela terminou já a faculdade, ela trabalha com relações internacionais dentro do governo, né, da Prefeitura de São Paulo, né?
Olha que E ela maravilha. tá super bem, assim, e você olha para ela, uma menina de 22 anos e progredindo demais. Eu acho que ela é uma lembrança forte, que eu até falei com ela há super pouco tempo, né? Mas para mim, o importante, o que ela mostra é como uma menina que entrou ali com aquela cabeça baixa, entendeu naquela proposta de valor do que a gente estava construindo, que ela tinha potencialidades e que ela tinha uma voz que deveria ser ouvida, que ela tinha lugar para colocar essa voz, para explorar as habilidades dela, né? Então, para ela claramente foi uma mudança de chave, né? Então, ela é uma das meninas. Além dela, quando a gente fala de impacto social maior e mais profundo, e aí em populações com vulnerabilidades, hoje a gente tem programas que o nosso principal programa hoje é a Expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro, em que a gente roda com uma carreta pelo Brasil e a gente durante uma semana a gente conversa com meninas e meninos de escolas públicas do ensino fundamental 1 e 2 sobre as oportunidades nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E isso tem sido mágico, porque, por exemplo, no ano passado, a primeira cidade que a gente passou no trecho Nordeste é uma cidade que chama Lagoa Nova. Essa cidade ela fica 2 horas e meia de Natal, você passa por uma caatinga que não tem nem sinal de celular, e você chega lá tem uma cidade de montanha, no meio do Rio Grande do Norte. Eu não tinha esse conhecimento, né? Também não. E ali, a gente trabalhando, a gente teve uma visitação recorde. Então, mais de 2.000 alunos numa cidade de 15 mil habitantes, participaram das nossas iniciativas, né? Então, a gente teve uma cobertura absurda, se conectou com as escolas e teve criança, principalmente meninas, que foram mais de uma vez participar das iniciativas, né? Então, para mim, isso faz muita diferença, porque a gente, de fato, chegou num local em que aquelas crianças elas nunca tinham visto, por exemplo, uma peça de teatro. Mas elas viram uma peça de teatro que falava de ciência, tecnologia, de mulheres que desbravaram coisas nessas áreas. Elas colocaram óculos de realidade virtual e viram o que é, por exemplo, uma estação espacial, o que é ser uma engenheira. Então elas exploraram e tiveram possibilidades ali que só aconteceram porque o nosso trabalho existe, né? Então, isso para mim é o impacto que hoje a gente provoca e que a gente quer que seja muito maior. Eu quero conseguir fazer muito mais iniciativas e estar sempre em contato com essa rede de escolas que a gente acaba impactando e com essas crianças que a gente impacta na expedição e em todo o trabalho da Força Meninas, né? Mas acho que o impacto social é isso. A gente tem diversas formas de atuação dentro do nosso trabalho, mas eu acho que o que a gente tem de maior valor hoje é conseguir chegar a comunidades e meninas que pouquíssimas coisas hoje chegam, e a gente chega e leva uma mensagem muito importante que pode transformar a vida delas, né? Com certeza. Essas pessoas, às vezes, não têm nem a condição de ter o acesso a tudo isso que você levou, e para eles, talvez, imaginam que seja o pontapé inicial para alguma transformação realmente de mudança. Abre a consciência, né? Aquele spark, aquele glimpse de, nossa, eu vou buscar informação sobre isso. Claro, a gente não tem como comparar a qualidade de vida e acesso que a gente tem aqui no Sudeste com lá. Você falou, não tem nem sinal de celular. Sim. Como que isso funciona lá e esse trabalho de vocês levarem isso é realmente... Sim, chega a ser emocionante mesmo. E eu imagino que para vocês fazerem isso, você precisa, claro, também contar com parcerias e colaborações nesse meio tempo. Eu sei que ao longo da sua... Perdão, vai lá. Não, pode continuar, pode contar. Não, eu sei que ao longo da sua história aí com Força Meninas, você acabou formando parcerias com algumas empresas, como em algum momento pequeno, num projeto específico, um mantenedor, como P&G, Uber, eu acho que o Original Bank também. Como que essas parcerias te ajudaram ou contribuíram para o sucesso do seu projeto? E o que você acha que quais são os fatores chaves que fazem essas empresas realmente formar parcerias eficazes num setor de impacto social, principalmente porque a gente tem visto notícias de algumas empresas, grandes empresas, parando com essa história, né, também. Uhum. O que é muito triste. Sim. De se ver no mundo que a gente está hoje. Mas para entender essa parte de parceria e colaboração, como que elas contribuíram para esse seu sucesso hoje? Uhum. E o que são os fatores chaves que você acha que fazem as marcas embarcarem
nisso? Eu acredito que ter parceiros que são empresas privadas que de fato se comprometem a fazer o investimento e entender que é estratégico elas desenvolverem programas localmente para desenvolver comunidades que elas atuam é realmente um caminho. Eu acho que essa parte é importante, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente pode sim viver um momento de retrocesso, mas a gente vive também uma questão de que essas empresas têm necessidade de entender mais sobre essa comunidade que está em volta dela e que é impactada pelo trabalho dela, e esse trabalho que ela faz com a sociedade é uma forma de garantir essa aproximação. No caso da Força Meninas, nosso trabalho foi viabilizado por meio dessas parcerias, né? Então eu falo que quando a Uber foi a primeira empresa que patrocinou a Força Meninas, eu brinco que a gente não tinha CNPJ, e a Uber falou assim, olha, eu acho muito legal isso que você está fazendo, eu quero contratar uma consultoria, mas tem que ter CNPJ, como é que você... Né? E aí foi a primeira vez que eu falei, puxa, isso aqui eu vou precisar, né? E aí eu fui ver a forma de... E aí é todo esse desafio, literalmente, porque até então eu só tinha trabalhado com crachá no pescoço. E eu brinco que é muito diferente você entrar numa empresa que todas as gavetas estão no lugar, né? Você sabe qual é a sua gaveta e o que você tem que fazer. Você muda um pouquinho uma coisa ou outra, mas existe um mecanismo enorme de funcionamento. Outra coisa é você criar o mecanismo e você fazer isso acontecer, né? Então, por isso que eu falo, eu só consegui fazer isso acontecer pela trajetória que eu tive antes, porque eu já sabia um pouco como que eu me apresento nesse espaço da grande empresa. Então, acho que isso fez diferença, faz até hoje, mas no início fez muita diferença. Porque muitas vezes, no terceiro setor, você ainda tem... eu brinco que você tem dois tipos de iniciativa no terceiro setor, né? Então, tem a iniciativa que ela é profissional até demais, porque ela é tão grande, aquela organização, e que as grandes empresas muitas vezes acabam apoiando essas organizações enormes, que são internacionais e que são gigantescas, e que acaba chegando muito pouco recurso, que é no destinatário de verdade, ou quem recebe o benefício. E você tem na ponta quem está naquela luta, que é aquela organização de bairro, aquela organização de comunidade, que está ali atendendo o que é urgente, o que é o dia a dia. E essas organizações recebem muito pouco recurso, porque quem está à frente delas dificilmente teve a oportunidade ou tem o apoio para se desenvolver nessa outra linguagem que acaba sendo importante na decisão e no fechamento de uma parceria como essa. Né? Então, acho que é importante trazer esse ponto, porque muitas vezes a gente romantiza um pouco essa questão do terceiro setor, mas ele é zero romântico. Ele é super difícil de atuar e ele acaba privilegiando organizações muitas vezes internacionais. Então, muitas vezes as empresas elas apoiam grandes organizações internacionais. Então, eu agradeço a Uber que me deu essa oportunidade, que foi naquela época, 2017, visionária, e acreditou numa empreendedora social que estava ali sem um CNPJ e me deu a oportunidade de criar o meu primeiro projeto. Com a Uber, naquele momento de 2017, a Uber super em alta, super inovadora, muita gente olhando para o modelo dela, replicando, criando outros caminhos, a gente embarcou nessa proposta de inovação mesmo, né? De possibilidade de inovadora. E a gente estava falando de um tema que no Brasil ainda era muito pouco conversado e difundido, né? Então a gente começou antes com essa conversa de desenvolver as meninas em áreas para o futuro, né? Então eu acho que isso ajudou muito. Hoje a gente tem desafios enormes ainda, mas eu acho que o principal desafio é você conseguir se profissionalizar com o tamanho que lidar com uma grande empresa exige, só que só esse tipo de parceria vai ajudar a gente a ganhar a escala que a gente tem, por exemplo. Então só um apoio de uma grande empresa consegue gerar esse nível de escala, né? Então hoje eu entendo que as empresas são essenciais nesse processo e é um trabalho que eu brinco que eu ainda engatinho. Quem olha e fala, não, a Débora nada de braçada. Não, eu ainda engatinho, né? É um aprendizado constante, porque também muitas vezes as empresas chegam com um olhar muito voltado porque elas recebem no marketing, mas a gente está falando de responsabilidade social, a gente está falando de impacto social, as métricas são outras, o público é outro, a proposta de valor é outra. E eu acho que até esse é um ponto que acaba indo de encontro com o retrocesso que a gente está vivendo agora. Porque durante muito tempo o mercado buscou soluções de marketing para entregar questões de diversidade e inclusão. E aí os resultados realmente não são resultados que fazem uma diferença substancial.
Então Isso é um resultado para uma propaganda apenas, né? Exatamente. Então você acaba essa má interpretação, ou esse erro de interpretação dos modelos, não entendo muito bem essa configuração, porque eu estava do outro lado da força nessa época, né? Eu já era empreendedora social, Sim. Mas eu entendo que eu espero que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento mais crítico, ele ajude com que a gente também tenha uma ampliação de seriedade. Tanto quando você pergunta para mim, como é que você mede o impacto? Ano passado eu me desafiei a literalmente ir pro centro, lá pro J-POL no MIT, para entender exatamente isso. Quais eram as formas de mensurar, como é que a gente olha para essa questão da pobreza e a gente consegue mensurar o impacto que a gente tem feito. Não é simples, não é fácil, a gente continua evoluindo nesse sentido, mas um dos corações da Força Meninas hoje é esse braço em que a gente tem esse desenvolvimento de pesquisa e entendimento do trabalho que a gente faz para aprimorar, para evoluir e para medir mesmo o impacto. Eu entendo que isso pode fazer diferença no setor de impacto social. Quando a gente começar a medir o impacto melhor e mostrar mais valor no trabalho realizado, a gente vai conseguir ter empresas vindo mais, né? Porque elas vão ver o investimento com um olhar mais de longo prazo. A gente não pode ter uma empresa com uma cabeça de investimento de marketing, né? Sazonal, focado numa campanha, numa data comemorativa, chegando para fazer uma iniciativa de impacto social, né? É outro pressuposto, né? Além de tudo, quando a gente trabalha com impacto social, você não trabalha, não é a empresa e o terceiro setor, ou o setor 2,5, que a Força Meninas está, que é o negócio de impacto. A gente triangula com o setor público, né? Então, qual que é a forma que a gente tem de escalar? É ter relacionamento com as prefeituras, relacionamento com as escolas, relacionamento com aquela organização de bairro, e essa triangulação, ela leva tempo, ela é uma construção de confiança, ela é um desenvolvimento de uma parceria, né? Então, todo esse entendimento leva com que a gente tenha um outro ciclo de vida das parcerias, um outro ciclo de desenvolvimento dos projetos, e meu sonho é que a gente consiga investidores de longo prazo mesmo, que olhem e falem, não, eu quero encarar esse desafio por um tempo específico, né? Porque hoje a maior parte dos programas que são voltados para meninas, por exemplo, são para mulheres quase em idade adulta, então que estão no ensino médio. Só que eu consigo mudar muito pouco a cabeça de uma menina que está no ensino médio. Talvez ela já está um pouco mais formada, né? Você pegando uma cabeça um pouco mais livre de amarras e de moldagem do mundo, você consiga muito mais aberta, né? Mais aberta para fazer isso de maneira diferente. Eu quero engatar uma pergunta nisso, então, já que a gente está falando desse tema. Como que você vê essa importância? Óbvio, imagino que a importância da educação na formação de futuras líderes é primordial. Crítica. Mas quais competências e habilidades você acredita que são essenciais para as meninas desenvolverem desde cedo? Eu acho que a principal habilidade, que é uma habilidade que a gente ignora um pouco, a potência dela, e as meninas ao longo da vida, até pela forma como a maior parte das meninas ainda são educadas, elas vão naturalmente sendo tiradas desse ambiente. Então, a primeira habilidade é a curiosidade, né? E ela é uma habilidade para a vida, e só quem é curioso continua crescendo, só quem é curiosa continua aprendendo, buscando referência, entendendo o que está acontecendo no mundo, como é que você se coloca nesse ambiente, vai buscando coisas novas, encontrando novos caminhos, né? A gente mesmo se vê nesse momento de carreira hoje, a gente fala, puxa, como é que eu encontro novos caminhos? Parece que os caminhos antigos estão um pouco fechados, né? Eu preciso abrir os caminhos. Sim. Então, acho que a curiosidade, que é uma habilidade que a menina tem desde muito cedo, mas que é muito negligenciada, né? Então a menina pergunta demais, ela fala demais, ela mexe em coisa que ela não deveria. Rótulos, né? Uma série de rótulos, e às vezes tem até coisas que parecem bobagens, mas não são, que é, por exemplo, até a roupa da menina, muitas vezes, ela não é uma roupa que prioriza a exploração do mundo, ou conhecimento, a menina não se suja. Eu vou falar, nossa, a Débora tá na década de... Não estou, tô falando de filhas de pessoas que eu conheço, de meninas ao meu redor, né? Então, ainda existe muito isso, né? Essa questão da construção da menina perfeita, né? Dessa menina intocada, né? E quando você vai para a vulnerabilidade... Lenta, assim, né? Isso, parece que isso não muda, né? Mad Men, assim, que a mulher foi feita para ficar em casa e sempre, né?
só. Isso, muito triste. E quando você vai para vulnerabilidade, você também aí você vive alguns cenários bem cenários contrários, isso até você dos dois polos você vive isso, mas eu acho que na vulnerabilidade é mais evidente algumas coisas. Então, a primeira é que assim, a menina que está nessa condição de maior favorabilidade, ela até teria acesso às oportunidades, mas pela forma como ela é educada, ela não tem nem interesse de explorar. Então você vê muitas vezes aquela menina não vendo isso. No caso da menina em vulnerabilidade, muitas vezes ela nem é exposta a essas oportunidades e ela não tem referências próximas que façam com que ela se inspire nessas referências. Não tem nem a dimensão necessária para se inspirar, né? Exatamente. Então ela não tem em volta dela, ou também pela cultura, pelo que ela consome de conteúdo, claro, o que for, ela tem pouquíssimo repertório que ajuda nesse sentido, né? De desenvolver mais essa questão da curiosidade da exploração. O segundo tema, que é um tema que a gente está vivendo um momento muito crítico para ele no mundo no geral, mas eu acho que na infância é ainda mais importante, é a questão do pensamento crítico, que, de novo, no caso do feminino, muitas vezes ainda é renegado também e questionado, né? Então, quanto a gente deixa essa pessoa crescer num ambiente de reflexão, num ambiente de pergunta, num ambiente de questionamento, de entender como as coisas funcionam, né? E muitas vezes o menino, ele acaba indo para um ambiente maior de conversa e debate nesse aspecto. Ele tá mais no dia a dia dele do que no dia a dia da menina, tá? É mais liberado para eles questionarem, para as meninas não, né? Isso, né? Então, muitas vezes a gente escuta isso. Uma menina que é uma boa aluna, ela fala, eu levanto minha mão várias vezes, o professor me responde pouquíssimo, mas o fulano, ele implora para o fulano responder uma pergunta, né? Então, a inteligência... A menina inteligente, digamos assim, uma menina que demonstra esse interesse maior em estudar, ela não é bem vista. Então, assim, é engraçado e triste, mas é real. Então, não é legal você ser uma menina super inteligente. Então, o que acontece no crescimento? Muitas meninas fingem que têm menos capacidade do que realmente têm, porque elas querem ser queridas pelo grupo, aceitas pelo grupo, né? Qual que é a diferença disso? De novo, na camada mais privilegiada, a gente vê esse fenômeno com clareza nesse sentido, e na outra camada a gente vê uma adultização cada vez mais precoce. Então a adultização da menina, ela acontece em todas as camadas da sociedade, né? Mas na vulnerabilidade extrema, ela vem com excesso de responsabilidade, de cuidado da casa, cuidado dos irmãos, assumir um papel ali muito pesado para ela e que tira ela muitas vezes também desse ambiente de desenvolvimento e de estudo. E muitas vezes até leva ela a um relacionamento muito sério mais cedo, né? Então ela acaba entrando numa situação marital mais cedo, ou vivendo com um namorado, porque ela entende que isso é um papel social. Agora, esse sonho da carreira ou de continuar estudando, né? E isso é importante porque, voltando até aquele papo da educação, a gente sabe que cada ano que uma pessoa estuda, aumentam as chances de melhora financeira da vida dela. E a gente está falando de mobilidade econômica, né? Se a gente quer sair da extrema pobreza, mudar esse ciclo de desigualdade, a gente precisa olhar para isso. Então, fazer com que esticar isso para que as meninas estudem cada vez mais é muito importante. Hoje as meninas já são a maioria no Brasil que terminam o ensino médio e que terminam o ensino superior. Mas elas também, quando você olha para as meninas negras, apesar delas terminarem a educação, elas são a maioria das desempregadas. Então a gente tem aí uma discrepância importante, né? Então, a gente tem um ponto de atenção para isso. Sim. Você falou sobre a questão dessa desigualdade, né? Como que a tecnologia pode ajudar nesse momento da educação, ou se Força Meninas também faz uso da tecnologia para esses programas, e como você acha que é esse momento da tecnologia que a gente está, com IA generativa, enfim, tudo mais, pode ser realmente uma aliada nessa promoção da igualdade de gênero, né, e também no empoderamento feminino? Uhum. Eu acredito que a tecnologia, ela tem um papel crítico agora, né? Porque a gente fala que a gente está vivendo uma nova revolução, né? Similar à Revolução Industrial, a gente está vivendo uma nova revolução. Sim. E por que ela tem esse papel crítico, na minha visão? Porque ela pode tanto ajudar a
diminuir as desigualdades e apressar o relógio para que a gente tenha mais pessoas que hoje estão nessa camada de maior vulnerabilidade ou nas populações que hoje são vistas como minoritárias, apesar de não serem minoritárias em proporção populacional, digamos assim, né? Elas são minoritárias em acesso ou em oportunidades, ela pode também fazer o oposto, né? Então, se a gente permanecer... Eu até escrevi um artigo esses dias sobre isso, porque a gente está na boca do Dia Internacional das Meninas e Mulheres nas Ciências. Dia 11. Dia 11 de fevereiro. E a negligência da conexão das meninas à tecnologia, o entendimento da tecnologia como uma possibilidade de futuro para elas, é literalmente tirar delas o direito a ter um novo futuro. Né? Porque se a gente sabe que existem áreas que estão criando mais vagas, que tudo está sendo revolucionado, se a gente continuar fazendo elas entenderem que elas não fazem parte desse espaço, que elas não podem colaborar, elas não podem aprender e que não é para elas vão ser... Se hoje elas já são a maior parte das desempregadas, então a gente nem sabe o que vai acontecer no futuro, né? Vai aumentar ainda mais essa discrepância. Então, acho que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, ela traz esse marcador importante na história da humanidade, né, e nessa nossa evolução, de que agora é a hora para a gente agir, para tentar corrigir um pouco as coisas, né? Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Até a Força Meninas hoje atua numa frente muito grande de inspiração e engajamento. A gente hoje ainda não tem cursos específicos nessas áreas de competência, mas a gente trabalha muito ajudando as meninas a construírem essa ponte, então descobrindo que existem essas carreiras e essas possibilidades e mostrando para elas, olha, existe aqui na sua cidade o Instituto Federal, nesse instituto existem esses cursos aqui que são gratuitos, que tal fazer um curso desse? Você gosta de tais áreas, por que você não combina isso e vê, por exemplo, uma faculdade pública que tenha um curso de alguma coisa que tenha relação com isso que você está vendo? Então, você motiva ela também mais isso. A Força Meninas atua muito em mostrar que existem possibilidades e indicar caminhos para alcançar essas possibilidades. Mas, na minha crença, como pessoa que atua nesse tema, eu acredito que a gente precisa de uma mudança sistêmica. E mudança sistêmica só acontece quando você tem uma colaboração de diversos setores. Então, eu permaneço nesse trabalho e nessa crença de que a gente precisa conectar esses pontos que ainda estão muito distantes, e eu estou falando de iniciativa pública, privada, terceiro setor e população, para que a gente possa progredir junto, né? Porque não existe futuro se 51% da população de um país está fora desse futuro. Com certeza. Né? Com certeza. O governo tem um papel importante nisso, na sua opinião? Crítico, né? Eu acho que tem um papel crítico, porque ele tem a capacidade de articular e criar uma rede de colaboração, né? Eu acho que a gente já evoluiu bastante, a gente tem visto uma série de iniciativas, mas eu ainda acho que falta uma coordenação maior entre os setores. Então a gente vê muitas empresas investindo em programas totalmente desconectados de políticas públicas. A gente vê muita política pública que não vira incentivo real na entrega de valor na base, né? Então, eu acho que existe muito esforço disperso. Muito esforço disperso é a mesma coisa que esforço nenhum, né? Sim, então, fora, praticamente. Exatamente. Então, acho que o governo poderia muito trazer ali um olhar do mesmo jeito que existe o fomento à cultura, o fomento ao esporte, deveria ter um fomento a essa nova revolução tecnológica por meio de incentivo, sim. Talvez, se a empresa investe aqui, ela tem algum benefício de dedução de algum imposto, algum benefício fiscal, se ela coloca essas pessoas para trabalharem na linha dela, ela tem alguma diferenciação, enfim, eu entendo que só uma articulação sistêmica pode provocar uma mudança. A gente tem visto, por exemplo, alguns países, sei lá, a Austrália, por exemplo, tem feito um trabalho bem forte nessa questão de incentivar mais mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e tem conseguido mudar um pouco a escolha de carreira das meninas. A gente vê esse movimento, viu na Índia, né, que apesar da Índia ser um país que a gente sabe que tem uma estrutura super patriarcal, a gente vê que eles têm formado um volume gigante de mulheres na engenharia. Por quê? Porque é perceptível para o país que esse crescimento está relacionado a você ter outras camadas da população tendo acesso a essas possibilidades. Não tem como,
né? A economia ela é composta por todos os membros da sociedade que estão inseridos nela. A gente não pode ignorar metade da população, né? Claro que não, claro que não. E isso é bom para todo mundo, né? Sim. É a única forma de permanecer crescendo, né? Acho que a gente tem a gente está num momento crítico da história em que a gente vê que os modelos de sociedade que foram propostos não estão funcionando muito bem. Não, já faz um tempo, na verdade. Eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Batistella Bueno da Anima um tempo atrás e, claro, né, eu também acredito na mesma coisa que ele falou, que a tecnologia está aí para ajudar e a gente precisa fazer esse país voltar a colocar a educação no trilho para o que a gente vai deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, né? A gente veio aí E nesse mundo de inteligência artificial, eu tenho visto matérias, e você falou das mulheres também na tecnologia, o Brasil forma menos engenheiros que a China, e mulheres, então, nesse meio é muito difícil mesmo de ver mulheres liderando iniciativas, ainda que tenham algumas muito boas, sem dúvida alguma, e algumas lutando para chegar lá. Parece que para a mulher é sempre um pouco mais complexo de se chegar nesse espaço, nesse lugar que também é direito dela, né? Sim, eu estava conversando com a gestora, né, a coordenadora geral da FEBRAS, né, que é a feira de inovação da USP, e que você tem alunos do Brasil inteiro, e ela falou assim, olha, há 20 anos, né, mais de 20 anos desde que ela se formou, não muda o número de mulheres que entram. Olha né? Então, é baixíssimo. Então, a gente fala que, em média, eles falam, em média, tem 30% de mulheres no Brasil nessas áreas. Tá, se você vai para uma ciência da computação, você está falando de 13%, às vezes 11%, né? Então, a gente está falando, num país que você tem 51% de mulheres, a população que eu trabalho, que é a população das meninas de 6 a 18 anos, né? A gente tem 24 milhões de meninas nessa faixa etária hoje no Brasil. Então, a gente está dizendo o quê? Que 24 milhões de meninas não vão escolher carreiras que podem fazer a economia do país se movimentar, que podem ajudar o país a crescer. A gente vai deixar tudo isso, gente, fora da conversa, né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui foi tema de conversa no Fórum Econômico Mundial, em Davos, há uma semana e meia atrás. Então, a gente não está tendo uma conversa que, chato, que a pessoa fala mimimi, chato, essa conversinha de... Não, gente, isso aqui pode fazer a diferença. Por quê? Porque é isso, a gente criando, pensando, trazendo, fazendo a diferença, trazendo inovação, colaborando, né? O Brasil passou por um movimento que eu até desconhecia, mas que é um movimento de desindustrialização. Então, a gente piorou. Ao invés da gente melhorar e ficar mais capaz de produzir, a gente desindustrializou, né? Então, gente, isso é assustador. Porque como é que um país tão grande, com tantos desafios e que gera tanta riqueza ao mesmo tempo, e que se autossustenta, tanta possibilidade, né, não progride. Então, acho que a gente precisa ter muita clareza disso, porque, claramente, se existe um movimento no mundo que tem essa intenção de fazer parecer com que a gente voltou no tempo, a tecnologia está dizendo que não tem volta. Não. Né? Então, ou a gente se vê nesse lugar do que não tem volta e constrói o novo, ou a gente vai viver um novo com cara de velho e vai ser terrível. Porque se já era ruim antigamente, imagina a consequência do que vai acontecer agora, né? Sem dúvida. Mas é fazer essa mudança, trazendo essas pessoas que não têm essa possibilidade de ter esse tipo de estudo através do trabalho que você faz, para colocar essas pessoas na camada de conhecimento e produção e possibilidade de melhora de vida e educação, consequentemente. Sim. A única forma é essa, né? Só a mobilidade econômica, e aí as pessoas, nossa, né? Não é capitalismo, comunismo, nem socialismo, nada disso que eu tô falando. Tô falando na verdade é o seguinte, né? Eu tô falando assim, a gente precisa de mais gente conseguindo progredir, melhorar, para que todas as pessoas tenham uma vida melhor. A gente não pode achar que aumentando o buraco vai aumentar a vida boa. Os muros vão ficar cada vez mais altos, né? A violência só piora. Então, eu acho que esse é um movimento importante. E essas áreas, por isso que eu até escolhi atuar nelas como empreendedora social, porque eu percebia também que muitas vezes as iniciativas voltadas para as meninas brasileiras eram só iniciativas de base.
Então eu só discutia temas de base, eu não discutia nenhum tema que ia gerar mobilidade econômica. Olha só. É tipo aquela famosa campanha de inverno, que todo mundo doa o cobertor ou doa a blusa furada, e no final tem mais blusa furada do que gente que quer pegar aquela blusa, e mais cobertor do que gente que precisa do cobertor. Sabe aquele terror, né? Vira aquele acúmulo. Só que isso é uma mudança de mentalidade também. Porque a gente não pode trabalhar com impacto social querendo fazer só... eu escuto muito isso. Eu quero me sentir bem com o que eu tô fazendo. Você sempre vai se sentir bem com o que eu tô fazendo. Só que a importância do que você está fazendo para o outro tem que ser maior do que a importância para você. Sem dúvida. Você tem que... Essa questão de qualidade, né? Não é uma egotrip, sabe? Não é uma egotrip. Voluntariado não pode... Eu brinco que o voluntariado corporativo, eu falo sempre isso. O voluntariado corporativo não pode ser uma egotrip. É isso. Senão, a gente vai continuar tendo essa discussão. Porque aí, é claro, se eu também fosse o dono da grande empresa, ou se eu faço decisão pelo grande budget, eu vou olhar e falar assim, vocês gastaram tudo isso aqui e não mudou nada, vamos cortar? Isso não funciona. Não mudou meu ponteiro, né? Não acredito. O que aconteceu? Qual é a história de valor? O que mudou aqui nessa história, né? Nessa vida dessa pessoa, nessa comunidade? Agora eu tenho gente para contratar daqui a 3 anos nessa comunidade aqui que a gente atua. Eu sei onde estão as pessoas, elas sabem onde fica a minha empresa, elas sabem o que tem atrás do meu muro gigante, né? Então, assim, eu acho que a gente é uma mudança de forma de olhar, né, pro tema e trabalhar ele de uma outra forma. Mas é difícil, viu? Eu levo bastante portada nas empresas. Eu brinco, mas é real. Eu levo bastante portada, porque o pessoal fala, nossa, é difícil trabalhar com a Débora. E que bom, né? Quer dizer que eu tô no caminho de fazer alguma diferença, né? Diferença, sem dúvida. Se fosse fácil, eu não ia estar fazendo nada. Porque se for fácil, não tem atrito, e você está querendo fazer uma mudança social, você está querendo fazer uma mudança sistêmica que você não tem atrito? Sem atrito não há fogo, não é esse o ditado? Sim, mais ou menos nisso. Puxa, eu quero super agradecer seu tempo, assim, a gente está aqui papeando 1 hora, eu tenho certeza que a gente podia ficar muito mais tempo aqui. Eu vou encaminhar a gente para o final, e eu costumo deixar para os meus convidados 2 perguntas no final, que é ligado à visão de mundo e sucesso de vida. Então, para fechar assim, esse papo incrível, eu gostaria de saber o que significa sucesso para você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, se bem que eu acho que você falou lá no começo, e quais são os grandes valores aí, ou os valores que guiam seus princípios e decisões, tanto no trabalho quanto na vida. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que para mim hoje, visão de sucesso é me sentir viva e motivada a continuar fazendo o que eu estou fazendo e conseguir ver as coisas caminharem além de mim. Eu lembro que você falou você fez a pergunta para mim, eu acho que muita gente que te escuta é o pessoal que está no mercado corporativo. E dos meus últimos planos, daqueles planos de desenvolvimento que fazem a gente preencher gigante, sabe? Aqueles PDIs gigantes. Sim. Era assim, o que você quer deixar? Era uma pergunta parecida com essa. E eu escrevi assim, eu quero escrever uma história para ser lembrada. É bem ambicioso isso, só que eu lembro que quando eu escrevi isso naquela época, eu falei assim, nossa, que idiota, a hora que a minha gestora lê isso, vai falar, gente, que pedonha essa pessoa, né? O que ela quer fazer, né? Não tem nada a ver com o que ela faz escrever isso. Só que ali, sem saber o que eu queria fazer, eu já tinha noção de que era isso que eu queria construir. Então eu trabalho para construir legado. Eu falo que o que eu faço é muito maior do que eu. Eu espero que um dia a Força Meninas não precise existir. Que eu veja, eu brinco que eu vejo as meninas, todas elas super bem. Eu olho aquela velhinha que fica, eu conheço aquela fulana, parabéns. Torcendo. Torcendo. Essa é a minha visão de sucesso. Pessoalmente, hoje eu sou mãe de um menino que acabou de fazer 6 anos, e eu pessoalmente, é engraçado, nunca imaginei que eu ia falar isso, mas eu tento ser uma pessoa para o meu filho inspiradora. Então eu quero que ele lembre de mim, pense em mim, e que as pessoas também que estão ao meu redor, meus sobrinhos, que eu inspire essas pessoas a serem melhores. Meu filho falou para mim outro dia uma coisa interessante, que ele é assim, mamãe, o bem sempre vence. E eu tava num dia super chateado, que tinha dado um monte de coisa errada, e eu falei pra ele assim, não, filho, o bem não vence sempre, porque o mundo não é justo.
E a primeira vez que eu vi essa frase do mundo não é justo foi de uma ex-gestora minha numa grande empresa que eu trabalhei. Ela falou, Débora, o mundo não é justo. Para de buscar justiça no mundo, né? E aí eu completei pro meu filho assim, ó, filho, não sei nem se ele entendeu porque ele é pequenininho, mas assim, ó, o mundo não é justo, mas se a gente tiver que escolher entre ser do bem e do mal, a gente vai ser do bem, mesmo que a gente não ganhe. É isso. Né? Então, esse é meu lema de vida, eu acho que esse é o que eu quero deixar e é o que eu construo. Mesmo que eu não ganhe, né? Eu brinco, né? Uma vez eu vi o padre Júlio Lancelotti falar uma coisa parecida com isso, que ele falou assim, eu sei que eu trabalho para não ganhar mesmo, né? Não me comparando nunca com o padre Júlio Lancelotti. Quer dizer, a gente sabe que você está trabalhando numa questão muito difícil, mas assim, se tiver que escolher, eu vou ficar do lado que eu estou hoje, porque eu me sinto bem com o que eu estou construindo, né? Eu acho que é isso. Para mim, essa é a minha definição de ir do lado prático, é conseguir construir um trabalho que eu possa ter uma vida não tranquila, porque eu posso fazer tudo o que eu quero, pagar tudo que sonhos mirabolantes, mas ter uma vida tranquila. Eu acho que essa é uma definição boa para o que eu busco. Eu não tenho essa ambição, uma ambição meteórica, mas eu quero poder proporcionar coisas boas para mim, como qualquer mãe, né? Eu quero ter uma vida tranquila, proporcionar coisas boas para o meu filho. E é isso, que é o que eu fazia, que era o que eu buscava quando estava no mercado corporativo também. Criar uma tranquilidade, né? Para poder estar me desenvolvendo. Sabe que ele tem uma mãe inspiradora e que ele vai crescer tendo uma mãe inspiradora, porque o trabalho que você desenvolveu e faz é incrível, e ele vai tendo consciência disso, igual muitas pessoas, como eu, que sou seu amigo há alguns anos, tenho, e muito sucesso para isso, Débora. Obrigado pelo papo incrível. Maravilhoso, obrigada. Que bom falar com você. Pela oportunidade, prazerzaço estar falando com você. E desejo super sucesso pro Força Meninas. E vai com tudo, que vai brilhar ainda mais. Obrigado. Eu também, uma alegria estar aqui no Reflexões Criativas. Vou ouvir cada vez mais, porque eu vi sua voz, sua energia boa. Você é uma pessoa que, desde a primeira vez que eu vi, gente, que pessoa do bem, maravilhoso. Muito sucesso pra gente, que as pessoas boas continuem trazendo coisas boas para esse mundo, né? Porque de coisa ruim a gente já tá cheio, que a gente traga coisa boa. Obrigada, é uma alegria imensa te reencontrar. Obrigado, um beijo grande. Você também, obrigada. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Débora aqui do Força Meninas no Reflexões Criativas, nessa volta do Reflexões Criativas aqui em 2025. Esse é o segundo ou terceiro episódio, se eu não me engano. Eu acho que é o primeiro do Entrevista, e a gente vai ter outros convidados aí pela frente para vir. Essa história incrível da Débora, espero que vocês tenham curtido, gostado. Peço que liguem aí o joinha, compartilhem isso com seus contatos, e a gente se vê na próxima edição. Obrigado, valeu, um abraço, tchau!